Boa tarde a todos. Para darmos início à nossa doutrinária de hoje, nós vamos abrir com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles do livro Filho de Deus, cujo tema é Um Recanto Seguro. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que há em cada criatura um recanto seguro para falar com Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. Para falar com Deus existe a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em cada criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala e se ouve Deus. E o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Então, com esta mensagem, nós começamos mais um momento doutrinário de reflexões para todos nós. E a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Sônia Laurini, trabalhadora também do Movimento Espírita, foi trabalhadora do nosso Instituto Kardecista da Bahia. E é com muito prazer e muita satisfação que nós a recebemos nesta tarde para fazer reflexões sobre esforço e oração e renovação. Assim como diz Joana, encontrando cada um de nós esse recanto seguro para que possamos orar e falar com Deus. Então, uma boa tarde a todos, tenhamos uma boa reflexão. Bem-vinda nossa irmã Sônia Laurini, na tarde de hoje, no canal YouTube Instituto Kardecista da Bahia. Muita paz para todos. Olá, amigos, amigas do Instituto Kardecista da Bahia e a todos os meus irmãos da Seara Espírita e aqueles que estão a me ouvir nesse instante, que Jesus, com sua infinita bondade e misericórdia, entre em seus lares, deixando a sua luz. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que calha muito bem na situação que estamos vivendo hoje, que é a oração e a renovação. O Evangelho segundo o Espiritismo nos afiança que a oração é uma invocação pelo meio da qual o homem se comunica pelo pensamento com a espiritualidade, com o divino e com aqueles seres com os quais ele se afeiçoa. Quando oramos, essa vibração, essa energia nossa do pensamento, vinda do nosso coração, vai até ao encontro desses espíritos que são os intercessores nosso para levar até Deus o nosso pedido, a nossa solicitação, e Deus é quem irá fazer com que aquilo ocorra, porque só ocorre em nossa vida aquilo que Deus permite. Então, os Espíritos só faz por nós algo se Deus permitir. E quando a nossa oração chega até aos planos superiores, o plano superior emite para nós as suas vibrações, emanações de amor, de carinho e de benesse para todos nós, para que tenhamos uma vida tranquila e que possamos ter uma harmonia interior para enfrentar os nossos problemas do dia a dia. Para ilustrar a necessidade premente da oração, vamos relatar um fato ocorrido no período do Carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, em que o Dr. Bezerra de Menezes se encontra presente com a sua equipe, o Dr.
o espírito Manuel Filomeno de Miranda e também um outro espírito por nome Arthur, em que eles tinham acabado de realizar uma tarefa na cidade do Rio de Janeiro, numa colônia espiritual que fica acima do rio, mas nesse período do carnaval, a espiritualidade se preocupa muito conosco e eles formam nessa colônia um verdadeiro laboratório hospital. Isso tudo que eu vou falar é relatado no livro Nas Fronteiras da Loucura, Psicografia do médium Chico Xavier, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ocorreu no carnaval, como já dissemos, e uma jovem que foi assistir a uma senhora muito necessitada, em que ela estava enferma e com necessidades de alimento, passando fome. Essa moça foi solicitada por esta senhora que fosse até a sua residência naquela noite para ajudá-la. E essa moça foi até a residência da senhora e levou o que ela necessitava, os alimentos e os medicamentos, e também deu uma certa assistência. E lá ficou por algum tempo. Quando saiu, ela fez uma oração, rogou a Deus que o acompanhasse até seu lar, porque era uma noite muito movimentada e que as ruas ficavam superlotadas, né? E por onde ela ia passar até seu lar, tinha necessidade de passar por determinadas ruas. E quando ela foi surpreendida por uns malfeitores que a deteram e queriam cometer um ato violento. Derrubaram-na e estavam ali já para cometer o ato. E nesse íntere, ela orou, pediu a doutor Bezerra de Menezes que a ajudasse. Foi quando o doutor Bezerra recebeu o registro desse pedido através de um cooperador do Ministério da Comunicação, que veio dizer a doutor Bezerra que tinha acabado de receber um registro no setor de orações de uma jovem que suplicava socorro. Bezerra de Menezes, juntamente com Manuel Filomeno de Miranda e aquele outro espírito, Arthur, por nome Arthur, vieram até o local aqui na Terra, onde se encontrava a moça, porque Dr. Bezerra, através do pensamento, conseguiu localizá-la. Isso tudo porque Dr. Bezerra e a equipe estavam próximos, eles estavam aqui na Terra realizando o trabalho no período do Carnaval, como já dissemos, e aí eles vieram e, localizando onde a moça se encontrava naquela situação, Dr. Bezerra orou a Jesus com fervor e emitindo umas ondas vibratórias de energia até aqueles rapazes, fazendo com que eles perdessem as forças e soltaram a moça. Ela então levantou-se e se ajeitou, porque ela estava com as vestes rasgadas, mas dois daqueles malfeitores, não entendendo o que tinha acontecido, voltaram à ativa, na tentativa de cometer o ato em que estavam já a cometer antes. Mas a doutor Bezerra mentalizou um carro que vinha passando, uma viatura de polícia pela outra rua. Através do pensamento, ele sintoniza com o motorista
e dá uma ordem, fazendo com que ele viesse até a rua onde estava acontecendo o incidente. E a viatura entrou com sua sirene alta e fazendo com que aqueles homens soltassem a vítima e corressem. Foi quando a nossa irmã foi atendida num posto de saúde e liberada, porque apenas ela tinha passado o susto, estava muito nervosa. Enquanto que os homens foram perseguidos pela polícia, contidos e presos, e só foram soltos após o carnaval ter terminado. Mas os espíritos, os espíritos bondosos, eles se preocupam muito conosco, principalmente nesse período do carnaval, porque muitas pessoas invigilantes, eles, sem nenhuma preocupação, abrem as portas sintonizando com esses espíritos malfazejos que querem, alguns brincalhões que querem brincar, outros que se aproveitam dessas pessoas desavisadas, pessoas que sem muito compromisso, para realizar esses atos criminosos. Por isso que nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação. Mas a moça, verificamos que ela orou ao sair de casa, e todo o tempo em que estava ali naquele processo, ela estava orando, mentalizando ao pedido que fez Bezerra de Menezes. Portanto, meus amigos, verificamos dessa forma que a necessidade da oração, ela é essencial em nossas vidas. Como a veneranda Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela sempre nos fala da necessidade dessa rogativa não ser como uma obrigação, mas que essa oração seja de forma contínua, como algo normal. Aliás, ela enfatiza isso a respeito da oração, e não sendo obrigação, mas que seja algo natural, no seu mais novo livro, Vidas Vazias, em que ela separa ou ela reserva um capítulo somente falando da oração. Como a oração não deve ser apenas por palavras, simples palavras, nós devemos orar, meditar no que estamos pedindo e modificar a nossa maneira de ser. Porque o essencial é que aquilo que a gente pede seja coerente com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser. Quando enfermamos, alguns de nós não pedem a Deus de uma forma tranquila que lhe dê forças para melhorar, para lutar e a sua vida, a sua saúde retornar. Às vezes se revolta, e isso faz com que a oração ela não venha de forma salutar para nós, porque não vai ser atendida da forma que queremos, porque estamos revoltados. Se nós ofendemos alguém e queremos que sejamos perdoados por determinadas coisas que nós fizemos, não tem coerência também, porque nós não sabemos perdoar. Se nós nos desequilibramos, temos que pedir a Deus que nós retornemos ao equilíbrio, para que nossa vida se harmonize. Lembro-me bem
quando ainda jovem, assistindo uma palestra, o palestrante, ele contava um caso do espírito Humberto de Campos, que se titulava Irmão X. Uma senhora, ela em desdobramento, ela foi pedir a seu anjo de guarda, seu amigo espiritual, isso através do sono, né, do sonho, ela chorando muito, e o seu amigo espiritual perguntou a ela por que ela estava ali chorando tanto. Ela disse, porque eu estou com um filho enfermo, há muitos anos, ele nem se move, tudo é ali em cima da cama, e eu tenho muita pena, muita piedade dele por ele estar ali naquela situação, por ser tão jovem, desperdiçando a vida. E ele disse a ela, a senhora só tem esse filho? Ela disse, não, eu tenho um outro filho, mas ele é jovem também, saudável, e vive viajando, e sempre com um amigo, com outro, nas festas. E aí ele disse, olha, desça, volte para a sua casa, e quando você despertar, comece a orar por aquele que está lá fora se sentindo saudável, porque este é que precisa mais de oração, porque aquele que está ali na cama já está resgatando os seus débitos do passado, porque ele está ali tranquilo, sem reclamar, sem se revoltar. E pense naquele que está com a vida sadia, gastando os seus dias em coisas que não vão lhe beneficiar na vida. E isso faz com que a gente faça uma análise dos pedidos que a gente faz, dos tipos de oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Pedi e obtereis, há um caso muito interessante, em que um homem está perdido no deserto, já andou bastante, está muito cansado, exausto, com sede, e cai ao solo. Ao cair, ele, sem forças para levantar, ele pede a Deus que o ajude, que lhe dê forças. Chega até ele um espírito amigo e lhe dá uma ideia, balbucia no seu ouvido, lhe dá uma ideia, lhe intui para que ele se levante, e ao levantar, ele visualize o caminho, os dois caminhos que estão à sua frente. E ele assim o faz. Ele levanta com muito esforço e, ao levantar-se, visualiza dois caminhos. E entre esses dois caminhos ele escolhe um. E quando ele escolhe esse caminho, ele começa a andar incansável até visualizar ao longe um regato. E ele então, feliz, continua, e chegando lá, sacia a sua sede naquelas águas. Se tem fé, ele vai dizer assim, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu forças para que eu levantasse e me inspirou para que eu escolhesse o melhor caminho. Enquanto o outro, se não tem fé, ele vai dizer, que ideia boa eu tive, como sou inteligente, que eu auri forças e levantei e escolhi o caminho certo e para encontrar a água e matar a minha sede. Diferente do outro, que agradeceu a Deus, sentiu que aquelas forças, aquela ajuda veio realmente de Deus, enquanto que o outro achou que ele próprio foi quem se esforçou sozinho por ele mesmo, sem ter tido nenhuma inspiração do alto, nenhuma ajuda da divindade. E isso acontece conosco muitas vezes,
que nós não nos damos conta do quanto nós somos ajudados, quanto nós somos amados, o quanto nós somos agraciados por Deus em todos os instantes. Nos queixamos toda hora, nos lamentamos, e quando a gente ora e aquilo que a gente pediu não chega para nós, não acontece, nos revoltamos, ficamos tristes, achamos que Deus esqueceu de nós, mas isso não é verdade. Ele nunca esquece de nós. Deus nos dá de acordo com aquilo que necessitamos e no momento em que Ele acha melhor para nós. Se algo acontece naquele instante, aquilo que nós pedimos, pode ser que naquele momento, naquela situação, seja boa, mas que poderá ser algo que venha a causar um dano muito grande lá na frente. Porque Deus, Ele que é o nosso amigo, Ele é o sabedor de todas as coisas e entende e sabe que o que é melhor para nós, porque a sua sabedoria é grandiosa e é infinita. E nós, através da oração, nós podemos demonstrar também hoje, nesse período que estamos passando, que uma oração que nós possamos enderecemos a alguém, surte um efeito muito grande. Quantos estão a pedir orações neste momento porque estão intolerantes, estão impacientes, estão inconformados por estar em casa, no isolamento necessário, saindo pouco, saindo mais para as necessidades essenciais, e estão inconformados, não sabendo da necessidade, não têm a consciência da necessidade de estarmos recolhidos, e aproveitemos o máximo para a oração. E fazer coisas, mesmo dentro de casa, coisas boas, porque o pensamento bom, a prática no bem, porque a prática no bem é a caridade, e a caridade é uma oração em ação. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ele ditou a sua experiência no mundo espiritual após o desencarne, e foi escrito por ele através da psicografia do venerando médium Francisco Cândido Xavier, em que ele passa a contar todo o seu sofrimento quando desencarnou, os 8 anos em que passou um umbral, numa região de sofrimento, onde as criaturas que não têm uma boa conduta na Terra, que fazem determinadas coisas erradas e não pensam no próximo, não pensam em si mesmo, não cuidam do seu corpo como um instrumento essencial para a evolução do espírito. Ao desencarnar, acorda no mundo espiritual em regiões não muito felizes, como é o caso do umbral, em que André Luiz, esse espírito, relata, e ele, quando encarnado na Terra, ele foi um médico muito bem conceituado, mas tinha uma úlcera, e ele, como médico, não se cuidava, e foi, no seu desencarne, morar e se achou nesta região de sofrimento. E por lá ele ficou por muitos anos. E como ele não era afeito a nenhuma religião, mas isso não é importante, o importante é a nossa conduta, a nossa maneira de ser. E qualquer pessoa que ore com religião, sem religião, que ore com coração,
irá ser atendido. Mas ele não acreditava em Deus, não orava nunca também. E naquele sofrimento e correndo para lá e para cá, bebendo água do lodo e comendo aquelas ervas queimadas, foi sendo perseguido. E quando ele não aguentando mais esta situação que se encontrava, ele orou e um amigo espiritual que estava todo o tempo ao seu lado se apresentou a ele e disse que ele só estava esperando o pedido dele. Porque, meus amigos, a iniciativa é essencial para que nós sejamos ajudados. Não basta só orar por palavras pedindo se nós continuamos a ser os mesmos. Se não tomamos nenhuma providência, não buscamos sair daquela situação através de uma ação digna, de um pensamento bom. E o André Luiz foi resgatado de lá, indo para a colônia Nosso Lar, onde lá foi tratado, atendido no hospital e depois começou a tomar conhecimento de tudo que ocorria naquela colônia, os departamentos, os ministérios, e começou a fazer algumas tarefas lá e aos pouquinhos se integrando nos trabalhos que vieram ali caber. E nós, dando continuidade à questão da prece, uma severa nossa irmã Joana de Ângeles, e não basta só as palavras, a fé, mas é necessário nos modificarmos, renovarmos a cada dia, como o Santo Agostinho fez, né? Em uma análise da sua vida, do seu comportamento, do que ele estava fazendo de errado, do que ainda não tinha feito de bom e o que ainda precisava melhorar. Portanto, nós precisamos fazer a nossa vida um rosário de bênçãos, de coisas boas, pensamentos bons, positivos, para que a gente obtenha as benesses. Não adianta a gente viver no peditório se não nos modificamos, não nos renovamos, e aproveitar todo esse momento de sofrimento, de estar em casa e sem condições de fazer até coisas que a gente gosta, para fazer uma catarse sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que a gente anda fazendo de errado, nos modificando, consertar os erros, melhorar o nosso humor, agradecer muito a Deus. E a nossa irmã, o espírito Amélia Rodrigues, esse espírito venerável, esse espírito maravilhoso, ela, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ela escreve um livro por nome A Luz do Mundo, em que há um capítulo que ela fala da oração e o título é Ensina-nos a Orar. Ela fala que Jesus, na cidade de Efraim, naquela cidade cheia de planícies, litorânea, ele gostava muito de ir até uma daquelas planícies para orar, e de lá ele visualizava aquela cidade linda, maravilhosa, perfeito para uma meditação. E um dia, com seus discípulos, ele falou, numa manhã de domingo, a necessidade da comunhão com Deus. Quando um dos seus discípulos pediu a ele, ensina-nos, Senhor, a orar. E Jesus orou, ensinou a orar através de uma linda oração que é o Pai Nosso. Eu vou pedir licença a vocês para ler
a elucidação, a explanação que a esse espírito maravilhoso, Amélia Rodrigues, nos fala. Ela diz, então, assim: Pai nosso que estás nos céus, e comenta: glorificação daquele que é a vida da vida, causa do existir, natureza da natureza, nosso Pai. 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador das bênçãos. Santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo, humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes de mercê de Deus. E continua: 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta súplice, confiante, porém, em que lhe não será negado nada daquilo que solicita. Tudo aquilo que a gente pede nos será dado, porém, da forma que Deus quer. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E aí ela vem explicando cada uma dessas interrogações, dessas exclamações. Dá-nos hoje a base para a manutenção do corpo, é o alimento sadio, diário, equilibrado, tanto que a vitalidade do espírito é a sintonia com as energias transcendentes. Perdoa-nos. Reconhecimento dos erros, equívocos e danos causados a si mesmo e ao próximo, ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar sem desânimo. A gente pede perdão a Deus pelas nossas ofensas, mas a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem. E pedir perdão, desculpa, se isso a pessoa não nos desculpar, nos perdoar, nós fizemos a nossa parte. Mas é necessário que nós tomemos a iniciativa, assim como diz o Evangelho, como diz Joana de Ângeles. Livra-nos de todo mal, forças para as fraquezas, embora de misericórdia, de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais, reconhecendo das incontáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Nós somos suscetíveis ainda ao mal, por isso precisamos da ajuda de Deus para que Ele nos segure, nos contenha, nos ajude a não cometermos mais os erros que cometemos no passado. E hoje nós não vislumbremos mais o mal, mas sim o bem a todo instante. Quando algo vier a nós de forma negativa, um pensamento ruim, busquemos tomar esse pensamento, colocando no lugar dele um pensamento positivo, um pensamento voltado para o bem, para o amor, para a ajuda do próximo e para nós mesmos, e orar pedindo a Deus que tire aquilo de nós, para que nós possamos pautar uma vida de felicidade. E Deus, Ele é sempre o nosso bom amigo, aquele que nos ama. E Jesus, em todos os momentos em que passou aqui conosco, Ele reservava um tempinho para orar, porque a sua vida, inclusive, era só oração, uma oração em prática. E quando Ele atendia uma multidão, curava e falava da boa nova, Ele se retirava um pouco daquela balbúrdia, daqueles comentários, para aurir-se de energia e orava a Deus e entrava em contato, em sintonia direto com a divindade, com o Pai maior. Portanto, meus amigos, nesse momento em que nós estamos passando momentos difíceis, momentos de tribulação, aproveitemos todos os instantes para fazer como o Mestre Jesus, ser dignos da bondade de Deus, ser dignos de sermos herdeiros de Deus, verdadeiros filhos abnegados no bem,
para que Deus fique feliz conosco, com a nossa modificação, com a nossa reforma interior, porque Ele espera de nós isso. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que nós melhoremos a cada dia, agradeçamos mais do que o que estamos pedindo, não reclamemos tanto do que nós estamos vindo a reclamar da situação, reclamar de um estado de doença, um estado de sacrifício, de necessidade. Agradeçamos e roguemos a Ele que nos ajude a criar forças, como aquele homem do deserto, que pediu ajuda a Deus, criou forças, porque Deus poderia, se quisesse, dar tudo àquilo, não somente àquele homem, mas a nós, de bandeja, porque Ele tudo sabe, tudo vê em nós, sabe das nossas necessidades, como o Evangelho mesmo, no capítulo 28, Pedi obtereis, nos fala, que Deus pode tudo, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. É através do livre-arbítrio que nós crescemos, nós evoluímos, porque vamos discernir o que é bom e ruim para nós seguir o caminho ou da esquerda ou da direita. É o caminho que vai nos levar à perfeição, à iluminação, o caminho que vai nos elevar como ser, como pessoa, como ser espiritual, como Deus quer de nós, que possamos ser felizes, enquanto nós continuarmos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, não iremos sair desse estágio que nos encontramos. Está aí a transição planetária e não cabe mais a nós, espíritas, ficarmos parados no tempo, mas sim fazer algo pelo outro e por nós mesmos. Que Deus nos ajude, que quando essa pandemia terminar, nós saiamos dessa situação muito melhor do que a que nos encontramos agora. Que Deus nos abençoe, proteja todos nós, ilumine os nossos caminhos e que Ele permaneça nos nossos lares, nos nossos corações, hoje, agora e para sempre. Muito obrigada.